Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estive refletindo por esses dias sobre os momentos conturbados em que nós estamos vivendo na história da humanidade, né? Momentos difíceis por causa do Covid-19, o coronavírus, que já ceifou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo. Vimos momentos conturbados na imprensa mundial, momentos difíceis em que o poder político, o poder econômico, também o poder científico, o poder religioso e outros poderes estão prostrados, praticamente falhados, diante deste novo vírus, né? E nós, pessoalmente, muitos de nós estivemos em quarentena, por assistir tanta televisão, assistir tantas notícias, por ouvir tantas coisas ruins. Isso tenha desencadeado processo de tristezas, ansiedade, depressão, episódios depressivos e trazido tanta tristeza e tanto peso espiritual e emocional e até físico para as nossas vidas e família, né? Diante disso, dessa experiência, Deus me deu uma palavra que tem falado ao meu coração. E eu gostaria de partilhá-la com você. Está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, que diz: Depois destas coisas, olhei não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O apóstolo João, ele foi enviado para a ilha de Patmos, uma ilha que ficava na Ásia Menor. O Império Romano decretou a sua prisão lá sob a caneta de Domiciano, o imperador. João já era um homem velho, os outros apóstolos já haviam morrido martirizados e ele estava isolado na ilha de Patmos e todas as portas estavam fechadas para eles, de idade e talvez debilitado em saúde. E ele diz: depois destas coisas, que coisas? É porque Jesus, no capítulo 1, apareceu para ele e deu para ele uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, depois dessas coisas, a aparição dele para João, mandando ele escrever, e ele escreveu uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, após isso, Jesus diz para ele: sobe aqui e eu te mostrarei. E aí o que acontece? Ele foi arrebatado em espírito e quando ele chega lá no céu, ele vê um trono no lugar central. E o que estava assentado sobre o trono tinha o rosto como jaspe, uma pedra de diamante transparente e uma pedra ou como uma pedra de sardônio, uma pedra avermelhada. Tinha um mar em volta como de cristal, um arco-íris, né? Como se fosse ali refletindo uma esmeralda. Havia 24 tronos, 24 anciãos. Havia também os seres celestiais chamados seres viventes. E estes seres viventes tinham 4 faces,
uma de leão, uma de boi, outra de homem, outra de águia. 6 asas em cada um deles, olhos por dentro e por fora, e eles louvavam a Deus dia e noite, noite e dia. E quando eles paravam ali, os anciãos se dobravam, tiravam a coroa da cabeça e também louvavam ao Senhor. Eles louvavam a Deus, santo, 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 pela grandeza de Deus, porque Ele tinha criado os céus, a terra, o mar e toda a criação, e eles glorificavam a Deus. Então João contemplou o céu, o trono no centro, 24 tronos na área mais periférica, 24 anciãos, 4 seres viventes, cada um com atividades diferentes. João contemplou o céu. E qual é a mensagem que o Senhor Deus tem para nós hoje? Uma coisa interessante, antes dele contemplar o céu, no capítulo 1, ele já tinha visto Jesus, rosto como o sol brilhante, na força do meio-dia, na sua maior força, olhos como de chama de fogo, cabelos brancos como a neve, vestiduras brancas com a cinta de ouro no peito, uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca, pés como latões reluzentes. Então, João contemplou Jesus glorificado e também contemplou os céus e o Deus Todo-Poderoso sentado, não a olho nu, mas refletido como pedras preciosas ali. João contemplou os céus. E diante de um quadro tão difícil como esse, o que eu quero trazer essa mensagem para o nosso coração? Nós refletimos muito sobre o que a imprensa diz, nós refletimos muito sobre o que o coronavírus tem feito, nós refletimos muito sobre os problemas econômicos, financeiros, problemas eclesiásticos, problemas políticos, mas essa mensagem me traz uma mensagem que eu quero passar para você. Como tem sido a sua reflexão sobre o céu? O que você tem pensado sobre o céu? O que você tem imaginado sobre o céu? Pouco do que tem na Bíblia dá para nós imaginarmos mais sobre o céu. Assim como Jesus disse a João, sobe aqui, aqui tem uma mensagem para nós, sobe aqui que eu te mostrarei. Mas não é um arrebatamento espírito, mas a nossa imaginação, sair um pouco do imaginário dessa terra e pensar mais sobre o céu, pensar sobre mais Deus assentado sobre o seu trono, sobre como seu rosto brilha como essas 2 pedras preciosas, sobre o que significa esse arco-íris, sobre o que significa esse mar como de cristal, sobre o significado destes 24 anciãos, essas 24 coroas, cada uma na cabeça deles, o significado desses seres viventes, o que eles fazem, qual a função deles nos céus, será que eles refletem alguma coisa aqui na terra? Nossa mente precisa imaginar mais, pensar mais sobre o céu. Nós precisamos fazer um transporte imaginário, mental, psicológico, sair um pouco aqui do natural e ao pouco para o céu. Mas não eu estou dizendo na questão de pensamento, de imaginação, refletir, meditar, pensar, imaginar, enriquecer o nosso imaginário mais do que é o céu, como ele é, quem está lá, porque lá é a nossa outra pátria. Nós temos dupla cidadania, uma terrestre e uma celeste. E o que você tem pensado sobre o céu? Que a Bíblia sobre lá tem dor, lá tem choro,
lá tem tristeza, lá tem conta para pagar, lá tem polícia, lá tem ladrão, lá tem político corrupto, lá tem alegria, lá tem gozo, lá tem salvação, lá tem justiça, lá tem eternidade, lá tem imaterialidade, lá tem incorruptibilidade, lá tem ceia, lá tem banquete, lá tem prendas, lá tem julgamentos. Esse é o convite para nós neste momento. E qual é o convite? É nós imaginarmos mais sobre os céus de Deus, os céus que Deus tem para nós. Desligue um pouco a sua televisão, desligue um pouco o seu rádio, pare de ouvir um pouco esses noticiários maus e leia a palavra de Deus. Ore, adore a Deus, tenha comunhão familiar, converse mais sobre os céus e seja transportado para a glória do Senhor sobre lá. Amém? Que Deus possa abençoá-la e abençoá-lo de uma forma especial e grande. E obrigado pela atenção em ouvir-me.